Amém. Glória ao Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico de hoje, no dia 2 de setembro, às 8 horas. O assunto hoje é Conhecendo o Espírito Santo, e nós vamos praticamente abordar este conteúdo programático. Espero cobrir todo o conteúdo dentro desses próximos 50 minutos, 55 minutos que nós vamos ter, senão nós vamos continuar no próximo estudo. Como eu estava falando, esse não é um estudo teológico acerca do Espírito Santo, é um estudo básico, fundamental. Nós não vamos falar de toda a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, nós vamos falar da parte mais básica e fundamental desse estudo, e vamos deixar, né, o gostinho de quero mais, para que a gente possa, em uma outra ocasião, aprofundar mais em algumas áreas que nós não vamos cobrir nesse estudo de hoje. Então, nós vamos falar basicamente quem é o Espírito Santo, as atuações do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e os nomes e os símbolos que representam o Espírito Santo. E tudo isso, obviamente, pautado nas Sagradas Escrituras. Então, vamos começar logo fazendo a pergunta mais importante deste momento. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem você acha que é o Espírito Santo? Você pode colocar aí no chat a sua resposta, se você quiser, enquanto nós estamos falando aqui, mas eu vou logo adiantando que muitas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força. E aí eu já vou logo dizendo que o Espírito Santo não é uma força. Outras pessoas vão dizer que o Espírito Santo é uma energia, algo que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir, algo que faz com que coisas poderosas aconteçam. O Espírito Santo também não é uma energia. Então você pode dizer, então o Espírito Santo é uma entidade. Não, o Espírito Santo não é uma entidade no sentido mais, vamos dizer assim, específico da palavra, apesar de que qualquer coisa é uma entidade, mas baseado em algumas religiões, vamos dizer assim, que costumam chamar ou conceituar o Espírito Santo de entidade, nós vamos fazer uma red cross aqui para esse conceito, porque o Espírito Santo não é também uma entidade. Então, o que é o Espírito Santo? Ou quem é o Espírito Santo? Então, vamos à nossa palavra, lá em João capítulo 14, versos 15 a 17, 23, 26, eu vou ler bem rápido, diz assim, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. É Jesus falando ali na sua oração sacerdotal, ali a partir do João capítulo 14, e vai até o capítulo 17. Ele diz assim, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Ele estava falando primeiramente para os seus discípulos, apóstolos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre. Aqui nós temos o Paracletos, do grego, que fala de outro conselheiro. Aí Jesus vai dizer, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês quem? Os discípulos o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E aí, indo para o versículo 23, diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então, basicamente, nesses versículos que nós lemos aqui, tem uma definição clara de quem é o Espírito Santo. E se nós lermos Atos 1, de 7 a 9, vai dizer assim, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto,
foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Esse é o momento em que Jesus fala pela última vez ali aos seus discípulos sobre o que iria acontecer no futuro, especificamente sobre a descida do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo para aqueles discípulos, e ali o texto diz que ele foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, e uma nuvem o cobriu a vista deles. Então, se a gente pegar esses dois textos, queridos irmãos, irmãs e amigos e amigas, nós vamos claramente entender que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é Deus. E a Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser que tem vontade, um ser que tem mente, que tem conhecimento e que tem emoções. Então, tudo isso que é composto a partir desses versículos que nós lemos e de outros versículos que nós vamos ler mais à frente, a gente consegue definir duas coisas primordiais a respeito do Espírito Santo. Primeiramente, que o Espírito Santo é Deus. Quando Jesus disse, olha, o Pai lhe enviará o outro conselheiro, o outro consolador para estar com vocês, o Espírito da verdade. Jesus estava começando ali a colocar e a mostrar para os discípulos e para nós hoje, e para todos os cristãos do nova dispensação, do Novo Testamento, que o Espírito Santo é Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. E também Jesus vai dizer que ele tem conhecimento, emoções, Paulo vai falar isso, ele tem vontades, ele tem mente, ele tem conhecimento, e isso torna o Espírito Santo uma pessoa não no sentido, vamos dizer assim, da carnalidade da pessoa, mas uma pessoa no sentido de que é um indivíduo, é um ser que possui mente, emoções, vontades e conhecimentos. Então, a definição que nós vamos começar a ver do Espírito Santo, mostrar quem é o Espírito Santo, a primeira delas é, ele é uma pessoa. E segundo o dicionário, né, pessoa é um ser existente com sentimentos, vontade e inteligência. Também tem capacidade de pensamento, autoconsciência e é dotado de moral. Isso segundo o dicionário. Então, é um ser existente. As Sagradas Escrituras, elas vão mostrar que, de fato, né, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele se encaixa dentro desse conceito de um ser que existe com sentimentos, vontade própria, inteligência, capacidade de pensamento, sabe sobre si mesmo, ou seja, sabe que existe e também tem todos os aspectos morais de um ser. Mas as Sagradas Escrituras, elas vão mais além. É uma pessoa, mas é uma pessoa divina. Por quê? As Sagradas Escrituras mostram, a Bíblia mostra que o Espírito Santo ele tem as mesmas características pessoais que o Deus Pai e que Deus Filho. Então, se ele tem essas mesmas características pessoais de Deus Pai e Deus Filho, nós podemos dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e, mais do que isso, nós vamos ter alguns textos bíblicos que vai dizer que é uma pessoa distinta, tanto do Pai, de Deus Pai, quanto do Deus Filho. Então, eu recebi uma mensagem aqui que foi desconectado. Vocês estão me ouvindo bem? Dê um sinal aí de ok. Recebi um ok, Diana, ok. A Liane levantou a mão. Por favor, Eliane. Levantou a mão de novo. Acho que está apertando o botão errado. Ok, então, ok. Vamos lá, vamos continuar. Eu recebi aqui no meu headset uma mensagem que foi desconectado, mas acho que tá doido. Vamos lá. Então, é uma pessoa distinta, tanto do pai quanto do filho. Esses textos mostram que, apesar das características pessoais que o Deus Pai e o Deus Filho têm, a Bíblia ela vai dizer que o Deus Espírito Santo é uma pessoa distinta tanto do Pai, do Deus Pai, quanto do Deus Filho. E isso vai mostrar e vai trazer a confirmação de um conceito dentro do cristianismo chamado de trindade,
ou Deus triuno, que é o Deus que nós servimos, que nós adoramos, que é um Deus que nós não vamos tratar disso aqui, obviamente, mas só adiantando alguma coisa. Deixa eu ver onde é que eu vou falar disso, acho que é mais à frente, então deixa eu continuar aqui. De um Deus triuno, que um Deus que é apenas um Deus, mas que possui três pessoas diferentes, três seres dotados de existência, com sentimentos, vontade própria e inteligência, que são diferentes. Nós vamos falar um pouquinho só disso aí mais na frente, mas não é o assunto aqui falar da Trindade. Então, os atributos pessoais do Espírito Santo. O texto lá de Atos 15, 28 vai falar que ele tem juízo, pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, ele tem entendimento, ele sabe, ele consegue receber informações e de forma poderosíssima e majestosa, eu estou apenas simplificando para que a gente possa entender, ele recebe informações e processa informações e emite opiniões, então ele tem juízo, ele tem uma mente. Romanos 8, 27 diz que aquele que sonda o coração, os corações, sabe qual é a mente do Espírito, ele tem uma mente, ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12, 11 vai dizer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, que coisas? Distribui os dons do Espírito Santo, como lhe apraz, como lhe agrada, de acordo com a sua vontade. E ele faz isso para cada pessoa, ou seja, o Espírito Santo tem vontade própria e ele faz, e a gente vai ver isso na hora de falar dos dons espirituais, que ele reparte os dons espirituais às pessoas da forma como ele quer, porque ele sabe a necessidade de cada igreja, e ele faz isso para a edificação e para o crescimento da igreja, liberando, dando os dons espirituais para o corpo da igreja, para os cristãos daquela igreja, para que aquela igreja possa crescer e para que aquela igreja possa ser edificada. E ele faz isso segundo a sua vontade, porque ele sabe qual a necessidade de cada corpo de Cristo, de cada igreja, melhor dizendo. Ele tem conhecimento, 1 Coríntios 2, 11, parte B, diz assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele conhece as coisas relacionadas a Deus e conhece todas as coisas porque ele é Deus. Ele tem emoções, amor, tristeza, alegria, e aí vários versículos, 15 e 30, rogo-vos, pois, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, pelo amor do Espírito. Efésios 4, 3, aquele texto conhecido, e não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais um, Tessalonicenses 1,16, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Romanos vai dizer que o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem emoções, ele sente, ele tem essas emoções. Obviamente, emoções para que a gente possa entender, porque o Espírito Santo é Deus, tem sentimentos que nós não entendemos, porque são sentimentos divinos. E aí a Bíblia, em alguns momentos, em alguns textos, ela vai colocar alguns sentimentos parecidos, o mais próximo com os sentimentos que nós temos, para quê? Para que nós possamos entender o texto bíblico. Por exemplo, o texto quando fala que Deus se arrependeu. Então Deus mudou a sua mente. Não foi nada disso que aconteceu, por exemplo, lá no Gênesis, quando fala a questão do dilúvio. O texto bíblico, ou o verbo usado de arrepender, foi o verbo que o autor bíblico usou naquele momento mais próximo de um sentimento humano para que nós pudéssemos entender qual era o sentimento de Deus acerca da humanidade naquele momento. Mas não é um arrependimento de mudança de mente, de mudança de propósito, até porque Deus não mudou o seu propósito. Ele continuou com a humanidade, ele não acabou com toda a humanidade, ele deixou ainda Noé. Então, não é um arrependimento de mudança de mente. Então, é preciso que a gente entenda isso também, queridos, que em alguns momentos os autores bíblicos, iluminados pelo Espírito, inspirados pelo Espírito Santo, eles vão colocar alguns sentimentos que se aproximam mais
próximo, vamos dizer assim, do nosso sentimento humano, para que a gente possa entender o que o autor quis dizer no texto bíblico. Tá? Então, essa questão das emoções, sim, tem emoções que do Espírito Santo, que são emoções divinas, e algumas emoções que são colocadas para que a gente possa também entender o que está querendo dizer o texto bíblico. Amém? Vamos em frente. Então, a gente viu que o Espírito Santo é uma pessoa, por causa dos atributos, por causa de todas as características pessoais que o Espírito Santo tem. Mas o Espírito Santo também é Deus. E aí, nós vamos entender primeiramente que ele faz parte da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, só trazendo um pouquinho do que é a Trindade, né, para quem não sabe, é a palavra que usamos para descrever Deus, que, sendo um só, ele é constituído, ele tem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? A gente vai ver que a palavra Trindade, ela significa três em um, né? Ou um que é três, ela não aparece na Bíblia, escrito dessa forma, Trindade, você não vai achar isso na Bíblia, mas o conceito da Trindade é bíblico e é defendido e faz parte do credo apostólico, faz parte de toda a tradição cristã, desde o início da igreja primitiva, passando pelos pais da igreja, passando por toda a era da igreja patrística e o que vem depois, e ele é usado, né, para explicar, né, esse conceito bíblico, essa palavra, Trindade, essa questão de Deus um em três pessoas, né? É uma ideia difícil de entender, mas está bem presente na Bíblia, por exemplo, Mateus 28, 19. Nós não vamos falar de Trindade aqui, né? O Espírito Santo, ele é Deus porque ele esteve presente na criação e participou dela, Gênesis capítulo 1, versículo 2, é um texto que fala, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mais à frente, quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ali é a criação acontecendo, o Deus Espírito Santo participando da criação juntamente com Deus Filho e juntamente com Deus Pai, né? Jó, que eu costumo chamar de o primeiro teólogo que a gente conhece, ele exultava porque o Espírito de Deus o tinha criado e tinha lhe dado vida. Então, quem cria e quem dá vida, irmãos, é Deus. Não existe outro ser que dá a vida. Então, se a Bíblia está dizendo, através de Jó, de que ele exultava porque o Espírito de Deus o tinha criado e tinha lhe dado vida, para nós entendermos que o Espírito Santo é Deus. Mais à frente, a gente também vai ver outras coisas, que o Espírito de Deus, ele é quem executa, ele é, vamos dizer assim, é o poder executivo da Trindade. Ele opera, né, em todas as esferas, tanto físicas quanto morais, e ele é quem faz, quem realiza, quem executa o propósito de Deus. Então, Deus, né, é o revelador, Deus é o criador do propósito. Jesus vem como aquele que traz a salvação, aquele em que as coisas foram criadas e por meio dele e para ele tudo foi criado, e o Espírito Santo é o agente executivo da Trindade. Então, quando os milagres acontecem, quando os prodígios acontecem por intermédio do poder do Espírito Santo. O Espírito de Cristo, né? Romanos 8, 9 vai chamar disso, vai chamar o Espírito Santo como Espírito de Cristo. Não há nenhuma distinção, né, especial entre os termos Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. São todos falando do mesmo ser, da mesma pessoa, que é o Deus Espírito Santo. Então, isso tudo vai trazendo bagagens, artefatos bíblicos para nós dizermos que o Espírito Santo é Deus. Ele também é o Consolador. A palavra Consolador, ou Paracleto, aí faltou botar em itálico, no original grego, significa alguém que foi chamado para ficar ao lado de outra pessoa com o propósito de ajudar em qualquer eventualidade. E aí, Jesus, no texto que nós lemos, em João 14, 16, ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu vou para os céus, mas o Pai vai enviar o outro Consolador para estar com vocês todo sempre, até a consumação dos séculos, né? Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Como que Jesus também está conosco? Através do Espírito Santo de Deus. Então, ele é o Consolador, né? E ele é Deus, né?
quando Ananias, por exemplo, lá em Atos, ele mente ao Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele destaca o fato de que Ananias não tinha mentido para qualquer outra pessoa a não ser Deus, né? Então ele chama o Espírito Santo, o apóstolo Pedro chama o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Então esses conceitos que nós estamos vendo aqui, tudo isso dá subsídios para que a gente possa defender e conceituar e identificar o Espírito Santo como Deus. Por que, irmão Guilherme, que você está batendo muito nessa tecla? Por que de que o Espírito Santo é Deus? Porque, queridos, existem várias religiões por aí que apresentam o Espírito Santo como não sendo Deus. Eles têm Deus Pai, eles têm o Deus, vamos dizer assim, Filho, que seria Jesus, que seria um Deus abaixo de Deus, vamos dizer assim, e o Espírito Santo como sendo mais um outro Deus. Tem várias religiões que levam nesse aspecto e que isto está errado, dessa forma. Eu voltei aqui, tenho duas pessoas com a mão levantada, o João e a Eliane. Eu vou ser cavalheiro, João, não sei quem levantou a mão primeiro, e vou pedir para a Eliane fazer o comentário. Primeiramente, depois eu passo para você. Não, pastor, pode deixar, pode continuar, tá? Pode continuar. Ok, pode continuar. João, agora você. Pode falar que a gente está ouvindo. Pastor, o meu não era nada não, pastor. O meu era daquela hora lá do... do headset também. Beleza. Então tira a mãozinha aí, porque senão eu vou ficar dando high five aqui com vocês toda hora. Vamos em frente, então. Onde é que eu estou aqui? Vou voltar para cá. Então, estamos vendo que o Espírito Santo é Deus, e aí, por que o Espírito Santo é Deus? Para fechar essa discussão. A Bíblia, ela descreve o Espírito Santo como sendo Deus, porque ele possui atributos divinos. E aí nós vamos ver rapidamente alguns textos bíblicos, porque é importante. O primeiro deles, Hebreus 9:14. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia online. Vocês estão vendo aí? Não, vocês não estão vendo, porque não está compartilhado. Mas eu vou ler aqui. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz assim um texto de Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, né, e aqui o Espírito com letra maiúscula mostrando o Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificar a nossa consciência de atos que leva à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, aqui a Bíblia chamando o Espírito, dando esse atributo de eternidade ao Espírito Santo. O outro texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35, vai dizer que o Espírito Santo, ele é onipotente. E esse texto diz assim, 1:35 para Lucas. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, sobre Maria, né? Aqui é o anjo falando para Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, aqui ele veio sobre Maria e trouxe o poder de Deus, ou seja, ele é poderoso. E mais, ele é todo poderoso. Então, é mais um atributo de Deus que é dado ao Espírito Santo pela Bíblia. Ele é onipresente. Salmo 139, de 7 a 10, vai falar exatamente da onipresença do Espírito Santo. Eu vou abrir aqui 139, é um texto também que a gente conhece, fala dos versículos 7 a 10, diz assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito, com letra maiúscula de novo? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama sepultura, lá também estás. Se eu cobrir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a
tua mão direita me guiará e susterá. E aqui tem até uma música do meu amigo Paulo César Baru que fala exatamente sobre isso aqui, né? Então, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, atributo de Deus. E onisciente, né? 1 Coríntios, tem 2 textos de 1 Coríntios, eu vou ler só o segundo texto aqui, que é o do 12, que fala exatamente acerca dessa onisciência. Diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então, esses atributos divinos que o Espírito Santo tem, mostra que o Espírito Santo é Deus. Por isso, queridos, e só dando um parênteses aqui, 8h33, nós temos tempo, só dando parênteses, quando nós colocamos outras pessoas ou outras coisas recebendo esse mesmo tipo de atributos divinos, nós estamos idolatrando, criando outros ídolos para estas, a partir disso aí. Exemplo, quando eu, e aqui eu não quero entrar, né, vamos dizer assim, em algumas discussões fervorosas, mas quando eu estou aqui orando, fazendo as minhas orações para uma determinada pessoa que foi canonizada por outra pessoa. E uma outra pessoa lá no Brasil, e ao mesmo tempo, está fazendo a mesma oração para a mesma pessoa que foi canonizada por uma outra pessoa, nós estamos dando atributos divinos a esta pessoa que morreu e que foi canonizada por uma outra pessoa. Nós estamos dizendo que ela pode estar em todos os lugares, porque estou aqui na Austrália e outro lá no Brasil ao mesmo tempo, e nós estamos dizendo que ela também pode fazer coisas. E estamos dando atributos de eternidade também àquela pessoa que está neste momento morta esperando a ressurreição. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando atributos divinos a quem não tem os atributos divinos, nós estamos colocando estas pessoas no mesmo patamar de Deus, e isso é idolatria. Ok? Só um parêntese nisso aí. O Espírito Santo também, ele participa com o Pai e com o Filho na comissão apostólica. Mateus 28, 19, 20, que é o texto que nós conhecemos, vão por todo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo que comissiona os apóstolos a irem e pregar o evangelho. Na administração da igreja, a gente vai ver exatamente esse texto de 1 Coríntios 12, que fala muito do Espírito Santo, que ele distribui os dons, que ele distribui os talentos, né, para a edificação, para o crescimento da igreja. O Espírito Santo participa na inspiração e iluminação bíblica. Nós vimos isso lá no nosso primeiro estudo, quando fala do conhecimento acerca da Bíblia, de que o Espírito Santo, ele inspirou os autores bíblicos para escrever a Bíblia, e ele ilumina os cristãos para ler e entender a Bíblia, né? E aí os textos bíblicos que falam, alguns textos bíblicos falam sobre isso. E também com relação à bênção apostólica. Então, tudo isso, esses atributos divinos, com essa participação, juntamente com Deus Pai e com Deus Filho, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele é de fato Deus. E aí a gente basicamente fecha essa discussão a respeito do Espírito Santo ser Deus. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida, pergunta? Comentário? Os irmãos estão calados hoje? Ok, então vamos em frente e vamos ver mais alguns aspectos do Espírito Santo. Eu vou passar um pouquinho rápido. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Como assim, irmão Guilherme? Vamos lá. Ele testemunha sobre Jesus Cristo. João 15, 26. Vamos ler aqui o texto de João 15, 26, rapidinho. João 15, 26. Mas o pastor não fez o dever de casa de colocar os textos aqui, porque é muito texto, irmão. Não ia dar tempo. Quando vier o conselheiro, que enviarei a vocês a partir do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Isso é Jesus, né? De novo falando, João capítulo 15, aos discípulos, orações ali nos últimos textos acerca de Jesus, em vida, né? Antes de ser levado à cruz, ele fala,
o Espírito Santo ele vai testemunhar a meu respeito. Então, ele testemunha sobre Jesus. Ele, João 16, 13 e 15 também vai falar, toda a operação do ministério de Jesus, né, aquilo que Jesus, por meio dos ministérios, dons espirituais, tem por objetivo proclamar a Jesus. Como? De que forma? Ele mostra que Jesus, por exemplo, é o pão vivo que desceu dos céus. Então, quando há ministração, quando há dons espirituais sendo liberados para a igreja, por exemplo, esses dons, por exemplo, levam os crentes, os cristãos a entender que Jesus é o pão vivo, Jesus é aquele que desceu do céu, é aquele que serve de provisão, que dá a provisão, que traz a provisão, é tudo dado por Jesus. Que Jesus está presente, por exemplo, no meio da sua igreja, né? Ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele é o Senhor da igreja. Tudo isso é testificado pelo Espírito Santo através dos ministérios e dons espirituais derramados por ele. Ele mostra que Jesus é o noivo, que ele ama o seu povo, que ele é o noivo que está esperando a noiva adornada, que é a igreja, para o encontro. E dentro dessa união, essa proclamação de Jesus como noivo é uma obra do Espírito Santo, né? Mostra que ele cuida da igreja, que ele é o bom pastor, ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Então, 1 Coríntios 12, 7, vai falar exatamente acerca disso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, pois o Espírito Santo glorifica a Jesus no cristão, no crente, né? 1 Coríntios 12, 7. Acho que esse texto não está legal. 1 Coríntios 12, 7. Vamos ver aqui rapidinho. Né? Exato, eu acho que eu copiei errado. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Amém? Então, esse é o que está lá em 1 Coríntios 12, 7. Eu acho que quando eu copiei aqui para o PowerPoint, eu copiei o texto anterior, que isso não é nem versículo bíblico, para falar a verdade. Né? Ele fala um pouquinho. Amém? Então, vamos em frente. O Espírito Santo é Deus, né? Continuando com relação a Espírito Santo, a questão do Espírito Santo ser Deus. E a obra do Espírito Santo dentro daquilo que nós entendemos como a manifestação do Messias. Então, o título desse slide, na verdade, deveria ser o Espírito Santo e o relacionamento com o Messias, com Cristo. Né? Como que o Espírito Santo atuou, como que o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, no ministério de Jesus, em todo o tempo em que Jesus esteve nessa terra, né? E também na sua ressurreição, nós vamos ver como que aconteceu isso. Primeiramente, a encarnação. Né? Jesus Cristo, sendo o único Filho de Deus, né, ele tomou sobre si a natureza humana e o corpo humano que foram preparados, né, por uma operação, vamos dizer assim, especial do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que age, né, na concepção de Maria, por exemplo, agiu na concepção de Maria, por quê? Porque, como nós lemos aqui no texto que Gabriel, o anjo, falou, né, disse, olha, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo fará com que você conceba, você terá uma concepção. Então, é o Espírito Santo que agiu nessa concepção, e aí na formação, né, vamos dizer assim, de toda o nascimento de Jesus. No batismo de Jesus, né, a gente conhece o texto, que o Espírito Santo, quando João Batista está batizando a Jesus, aparece o Espírito Santo, né, em forma de pomba ali, né, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, né, ali dando início ao ministério público de Jesus, e a partir dali, Jesus pôde exercer, né, o seu ministério, realizando todos os prodígios, todos os milagres que foram realizados. Então, é o Espírito Santo, né, quem capacitou, quem trouxe o poder ao Jesus ali, né, na sua vida ministerial. A tentação, por exemplo, a gente lê o texto bíblico lá de Mateus 4, que vai dizer que o Espírito Santo, Jesus foi tomado pelo Espírito Santo, que o levou ao deserto para ser tentado. Então, primeiramente, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para haver o momento da tentação, e durante, né, aquele momento em que Satanás tenta a Jesus, né, Jesus ele rebate
todas as acusações de Satanás na palavra e também através do poder do Espírito Santo. Então, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser ali provado, para ser ali tentado pelo inimigo, ok? Não foi uma tentação gerada dentro de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, então ele não poderia gerar essa tentação, foi uma tentação externa. Todo o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, os 3 anos e meio que Jesus passou realizando os prodígios, os milagres, pregando o evangelho, trazendo o reino de Deus, mostrando a salvação, né? As Sagradas Escrituras mostram que os milagres e prodígios realizados por Jesus, né? Eles, até mesmo a ressurreição de Jesus fala, né, que pelo poder do Espírito ele foi ressuscitado, ela se dá através da ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que Jesus vai dizer também aos seus discípulos, olha, tudo que eu farei, vocês farão e farão coisas ainda maiores, porque eu estarei com vocês. O Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo de Deus está conosco e é Ele quem realiza, através dos seus dons espirituais, que é distribuído a cada um de nós, a obra de salvação, a obra de milagres, a obra de restauração, de libertação. Então, tudo isso é realizado pelo poder do Espírito Santo. A morte e a ressurreição de Jesus, como nós já falamos. O Espírito Santo está ligado profundamente, né, com a cruz, com a morte de Cristo, ali como propiciação para Deus, né, expiação pelo pecado. Nós já entendemos isso lá no nosso estudo também sobre a obra redentora de Cristo, e ela se realizou através do poder do Espírito Santo. Está lá os textos bíblicos, Hebreus 9:14, Romanos de 1:4 e 8:11, né? E também depois da ressurreição, né? Depois que Jesus ressuscita ali durante os 40 dias do seu ministério, após a ressurreição, Jesus deu mandamentos aos seus discípulos para aguardar, por exemplo, pelo Espírito Santo. Eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo para, assim, a partir daí, eles poderem também começar o ministério. E aí isso aconteceu, né, no dia de Pentecostes. Nós vamos ver isso mais lá na frente, nesse estudo ainda também, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e a partir daí é iniciada, vamos dizer assim, a obra evangelística de pregação do evangelho a todas as nações, porque até aquele momento o evangelho era pregado basicamente aos judeus, né, algumas vezes um pouquinho fora da região ali da Judéia, como nós vimos no início na Samaria, alguma coisinha. Nós temos também lá em Naftali, Zebulon, que também eram terras gentílicas, mas na sua grande parte Jesus pregou, vamos dizer assim, aos judeus, na terra dos judeus, e quando os apóstolos recebem, né, o poder do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, aí sim inicia-se, vamos dizer assim, a igreja primitiva, a igreja que estamos hoje, a igreja que fazemos parte hoje, se iniciou nessa ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E deixa eu ver nosso tempo aqui, 8h45, vamos mais um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida? Não, não temos. Irmãos, estão calados demais hoje, gente. Michel, levantou a mão. Pastor, eu vou deixar minhas dúvidas para o final, porque eu não quero atrapalhar a sua aula. Se eu puder no Tá final, bom. eu falo Então eu vou algumas coisas. Tá bom, então vamos lá. Deixa Vamos lá. eu vou tentar terminar daqui a no máximo 10 minutos, porque não vai dar para a gente falar tudo, como eu falei no início. A gente deixa para outra parte e aí a gente pode ter um tempinho também para discutir. Então vamos falando aqui, vamos em frente. Então, como se dava, já que nós falamos de quem era o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, como o Espírito Santo ele age, né, ele interage através da Trindade, com Deus Pai, com Deus Filho, os atributos divinos do Espírito Santo. Mas vamos falar um pouquinho de como era dado, porque o Espírito Santo é eterno, né? Ele é Deus, ele é eterno, ele existe desde a eternidade, assim como Deus Pai, como Deus Filho. Então, no Antigo Testamento, ele já estava lá, ele já
operava, de certa forma, já operava lá, né? Não de certa forma, já operava no Antigo Testamento. Então, como é que dava essa... Ups, aqui faltou... Aqui. Então, como é que dava essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Então, primeiramente, a gente tem que entender que ela, no Antigo Testamento, né, as pessoas ali, quem participou, né, vamos dizer assim, ali da construção no Antigo Testamento, os profetas, os reis que estavam ali, eles não tinham, e essa doutrina não era perfeitamente compreendida, né, não era perfeitamente compreendida. Então, eles tinham o entendimento de Deus agindo, Deus capacitando as pessoas, envolvendo as pessoas, enchendo essas pessoas de poder, para que essas pessoas pudessem realizar o propósito de Deus. Então, esse era o entendimento do Antigo Testamento. É Deus capacitando, é Deus enchendo, é Deus mostrando, é Deus usando, é Deus fazendo, mas não existia o conceito de Deus trabalhando com a pessoa, não existia o entendimento, não existia o Espírito Santo dentro da pessoa, o Espírito Santo morando, habitando, né, como no inglês fala dwelling, morando dentro da pessoa, existindo, coabitando dentro da pessoa. Era momentos em que o Espírito Santo capacitava as pessoas, né, e essas pessoas realizavam o que tinham que realizar e depois, né, não recebiam mais isso, a não ser no próximo passo, no próximo momento, no próximo evento em que o Espírito Santo capacitava novamente essas pessoas. A gente vai ver já já isso. Na criação, né? Nós já vimos, o Espírito Santo parava sobre as águas e estava presente na criação. Então, a gente já sabe que desde o início o Espírito Santo ele já age junto com Deus Pai, junto com Deus Filho na criação do universo. E aí o que eu estava falando, ele foi dado a certos homens e mulheres para realizar a sua obra, né? E aí eu não vou falar todos, mas Josué, por exemplo, Gideão, por exemplo, Saul, né? Saul foi usado pelo Espírito Santo de Deus, Davi foi usado, Sansão foi usado pelo Espírito Santo de Deus por diversas vezes para cumprir propósitos específicos de Deus para aquele momento, para que a obra, né, redentora, salvífica, o plano de redenção de Deus fosse cumprido, chegasse até Jesus. Então, Deus usou homens, né, através da ação do Espírito Santo para realizar seus propósitos. Né, foi especialmente manifesto nos profetas. Então, os profetas, eles falavam as coisas de Deus através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo usava aqueles homens para profetizar, para revelar, para falar profecias, né, acerca do plano de Deus, né? Foi dado também como luz para os homens. A gente vê isso em Provérbios 1, 23, né? E também fala acerca das promessas ao Messias, né? Ou foi prometido ao Messias e a toda a carne, a todos nós. Então, em Joel 2, 28, a gente vai ver também esse texto que fala, né, de que nos últimos tempos, né, os filhos iriam profetizar, os velhos iriam ter sonhos e visões, os jovens iriam profetizar, Deus iria ali, deixa eu ler esse texto aqui, que eu acho que é interessante para nós, aqui nesse texto, porque nós vamos falar mais à frente do Pentecostes, e seria, tá bom, 2, 28, diz assim o texto bíblico. E depois disso derramarei, olha só o que diz o profeta Joel, depois disso derramarei do meu espírito, né, com letra maiúscula de novo, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, seus jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Naqueles dias, né? Que dias são esses, né? Que dias são esses? Esses dias foram exatamente no início da igreja, ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito, né, foi derramado sobre os apóstolos e por todo o período da igreja e chega até nós hoje. Por isso que naqueles dias, ele é um tempo que engloba desde o início da igreja primitiva até a segunda vinda de Jesus. Durante todo esse tempo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre homens e mulheres para que Deus possa cumprir os seus propósitos redentores. Amém? Então, essa era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o próximo é o Espírito Santo no Novo Testamento, e isso vai demorar um pouco mais, e eu não quero quebrar a aula no meio. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né, neste momento. Não saiam da sala de reunião, da sala de estudos, porque segunda passada saíram. Eu vou desligar o recording aqui, e a gente pode passar para as perguntas ou comentários.